Então, eu vou resolver ainda o exemplo do livro, exemplo 3.9, que é ainda falando de soluções da equação de Laplace em coordenadas esféricas, só que o contorno é diferente nesse caso aí. O que nós vínhamos resolvendo? Problemas onde era dado o potencial, por exemplo, a distribuição de potencial na superfície, e aí você determinava o potencial em todo o espaço. Nesse exemplo 3.9, o que acontece é que ele te diz como é que a esfera está eletrizada. Ele diz o seguinte: eu tenho uma esfera de raio R, onde eu conheço a distribuição de cargas nessa esfera. Ele diz assim: eu tenho uma distribuição sigma de θ. Isso aqui é uma distribuição de cargas na superfície da esfera. Entendeu? Quer dizer, não é dado o potencial na esfera, é dado uma distribuição de cargas. E a pergunta é a seguinte: quanto vale o potencial dentro e fora da esfera? Então aqui é ligeiramente distinto do problema que a gente vem resolvendo, mas de qualquer forma, a gente já sabe como é que são as soluções dentro e fora da esfera, né? A gente resolveu o problema geral. Então, a solução desse problema dentro da esfera, quer dizer, R menor do que R, onde o R maiúsculo é o raio da esfera, ele é dado em termos de uma expansão de polinômios de Legendre, não é isso? A parte radial mais o polinômio de Legendre. Então você tem que o V de R, θ, é dado por... é uma soma em L de coeficientes a L, dentro R elevado a L, PL de cosseno de θ. Tá? Essa é a solução dentro da esfera. E a solução fora, para R maior do que R maiúsculo, você vai ter V de R θ igual a somatória de L igual a zero até infinito, de coeficientes BL, 1 sobre R elevado a L mais 1, PL de cosseno de θ. Tá, a gente viu isso, resolvemos vários exemplos, e aí a gente vai resolver esse último exemplo nessa aula. Então está aqui, potencial interno, vou chamar isso aqui de V in, e potencial externo, vou chamar de V out. O fato é que essa expressão para o potencial interno não diverge na origem. Por isso que a gente não vai pegar essa parte da solução dentro da esfera. Assim como esta parte aqui não diverge lá longe, quando R vai a infinito. Por isso que a gente pega essa parte aqui do potencial. Tá? Falta agora colocar os contornos. Quais são os contornos? Como é dado a distribuição de cargas na superfície, então há dois contornos. Um é ligado ao salto que o campo sofre quando você sai de uma região para outra. Lembra disso? A condição de contorno diz o seguinte: quando você passa de uma região para outra, existe um salto no campo devido à distribuição de cargas na superfície. Qual é o outro contorno a ser aplicado? Bom, o campo no infinito deve ir a zero, mas isso aqui já está incluído nesta solução. Quando eu escrevo só essa solução para fora e só essa solução para dentro, nós já estipulamos que lá longe o campo vai a zero e na origem não existe divergência. Continuidade. O sigma vai entrar quando eu estipular que o campo sofre um salto, ou a derivada do potencial sofre um salto. O outro contorno é a continuidade do potencial. Quando eu atravesso a fronteira, o potencial deve ser contínuo. Por que isso? Então, eu vou colocar aqui, ó.
contornos. 1. Continuidade do potencial. Vou mostrar por que isso é verdade. O potencial num ponto, eu posso estipular o potencial num ponto VA como sendo menos a integral de uma referência até o ponto RA de EdL. Lembram disso? Né? O campo elétrico é conservativo, a gente pode descrever o campo através do potencial, a gente define o potencial e define o potencial como sendo essa integral de linha aqui. Então, dado isso, o que vem a ser o potencial VA menos VB? É este potencial em A menos esse potencial em B, não é isso? Então, a diferença de duas integrais que eu posso colocar numa integral só. Eu posso escrever como uma integral só de RB até A de EdL. Concorda? Tá certo isso ou não? Tem um sinal de menos, então eu vou trocar de RA até RB. Pode ser agora? Muito bom. Imagine que eu tenho dois pontos A e B muito próximos um do outro. Digamos que o meu ponto A esteja aqui e o meu ponto B esteja aqui. Tá? A diferença de potencial entre A e B continua sendo aquela integral de linha, correto? Se eu colocar os pontos A e B muito próximos um do outro, um infinitésimo de distância um do outro, essa integral aqui vai a zero. Então VA é igual a VB no limite. Então o potencial é contínuo. Mesmo que eu tenha uma descontinuidade na carga, o potencial ainda assim é contínuo. Quem vai ser descontínuo vai ser o campo. Tá? Então, em R, VA igual a VB. Ou melhor, deixa eu escrever isso melhor. V interno igual a V externo. Vamos ver os caminhos que levaram a isso aqui. Eu estou me baseando nessa expressão. A definição do potencial veio do fato de o campo elétrico ser conservativo. Não é? Então nós definimos o potencial dessa forma aqui. Na verdade, é o trabalho por unidade de carga necessário para trazer uma carga unitária lá do infinito até o ponto de referência, um ponto A. O infinito é uma referência, na verdade. Então, a diferença de potencial entre dois pontos é uma integral de linha de EdL entre esses dois pontos. Se esses dois pontos estiverem muito próximos um do outro, essa integral de linha tende a zero. Não é? Então, eu pego um ponto ligeiramente fora da esfera e um ponto ligeiramente dentro da esfera. E faço o limite de que esses pontos tendem à esfera, à superfície esférica. Então, essa integral aqui vai dar zero, não porque o campo é nulo, mas porque esse cara aqui vai a zero. Daí eu concluo que o potencial tem que ser contínuo. Tá? Então, essa é uma condição de contorno a ser aplicada. A outra condição, essa você já conhece. O campo elétrico é descontínuo devido à presença de uma superfície eletrizada, né? Ele sofre um salto proporcional à densidade de carga na superfície. Então você diz o seguinte, olha, a intensidade de E-out, ou melhor, a componente normal do campo, né? Fora, menos a componente normal dentro, isso aqui é igual a sigma
sobre epsilon zero. Lembra desse resultado ou não? Ok. Essa era a condição de contorno, lembra? Você aplica a lei de Gauss na superfície e você chega nesse resultado. Só que eu quero um contorno para o potencial, não para o campo. A gente descobre que isso aqui, o campo é a derivada do potencial. É a derivada radial dele, né? É uma derivada direcional, radial. Então, dV dr, aqui fora, menos, quando R igual a R maiúsculo, não é? Menos isso, então aqui mais, dV dentro dr, para quando R for igual a R maiúsculo, isso aqui tem que ser igual a sigma sobre epsilon zero. Pronto, esses são os dois contornos a serem aplicados, né? Para a derivada do potencial e para o próprio potencial. A gente vai aplicar esses dois contornos nessas soluções e descobrir as constantes A e B. Tá claro? Então, façamos isso então. Vamos aplicar aqui. Estão aplicando um. Todos enxergam aqui? Então, vamos estipular que este potencial tem que ser igual a este potencial na fronteira, quando R igual a R. Então, dessa forma, eu vou escrever assim, V in de R maiúsculo θ tem que ser igual a V out de R maiúsculo e θ. Isso implica em quê? Implica que a soma em L de AL R elevado a L maiúsculo PL de cosseno de θ tem que ser igual a soma em L de BL 1 sobre R maiúsculo L mais 1 PL cosseno θ. Se isso deve ser satisfeito para todos os L's, então eu vou ter uma relação entre A e B, AL e BL. Então essa relação vai me dizer assim, que AL R elevado a L deve ser igual a BL sobre R elevado a L mais 1, e, portanto, BL igual a R elevado a 2L mais 1 a L. Essa é uma condição. Então aplicamos isso aqui, a continuidade do potencial está aplicado ali. Resta agora a gente aplicar a segunda condição. Temos que derivar essas expressões, igualar R minúsculo a R maiúsculo e dizer que a diferença entre V in e V out é exatamente igual à densidade de cargas. Vamos fazer isso? Vou apagar esse trecho aqui então. Isso aqui foi mostrado, está assimilado. Então, aplicando 2. Eu vou derivar V out com respeito a R, colocar R minúsculo igual a R maiúsculo e aplicar aquela segunda condição. Então, como é que fica isso? Ao derivar com respeito a R, vai aparecer o menos L mais 1. Sim ou não? Então, aqui vai aparecer um menos, vou fatorar o menos, uma somatória sobre L, L mais 1, que multiplica o coeficiente BL, e quem que ficou embaixo? R, L mais 2. R maiúsculo, correto? Ok. E ainda tem o PL de cosseno de θ. Ok. Agora você vai... Olha só, tinha esse menos de cá, né? E na derivada apareceu mais um menos, então aqui ficou mais. Mais, próximo termo, uma somatória em L
Você tem agora a solução interna, então vamos derivar com respeito a R. Vai cair um L, então aqui vai ficar um L, AL, R elevado a R maiúsculo, né? Elevado a L menos 1, PL de cosseno de θ. Isso tem que ser igual a sigma sobre epsilon zero. Então você tem lá uma relação, tem uma outra relação, aí, e com isso a gente determina os coeficientes A e B. Quer dizer, ainda não é assim tão óbvio, mas vamos ver como é que se faz. Tá claro? Você não pode perder de vista isso. Resolver o problema consiste em determinar os coeficientes AL e BL da expansão. Né? E claro que eles vão depender diretamente de como eu estou eletrizando a esfera, de quem é o sigma. Ok, vamos eliminar o BL utilizando esta relação aqui. Ó. Vou substituir o BL por isto aqui, nessa expressão, e eu acho que eu posso condensar isso numa soma só. Então isso aqui fica uma soma em L. Quanto vale aquele BL ali? Ele vale a L, 2L mais 1. Quando você substituir aquilo ali no BL, você vai ter a L, R elevado a L menos 1. Exatamente igual a esse cara aqui. Então, quando eu juntar os dois termos, eu vou ter esse mesmo fator aqui, só que aqui eu tenho L mais 1 e aqui eu tenho L. Então, aqui eu vou ter 2L mais 1, AL, R elevado a L menos 1, vezes os polinômios de Legendre, igual a sigma sobre epsilon zero. Quase lá. Só falta isolar o AL. Como é que eu isolo o AL nessa expressão? Que propriedade que eu uso das funções de Legendre? Propriedade de ortogonalidade. Eu multiplico os dois lados por um PL', seno de θ, integro, e como eu sei que essas funções são ortogonais, então só vão ser diferentes de zero quando L for igual a L'. Tá? Então é assim que se resolve. Fazemos isso. Vou fazer com calma, né? Então aqui fica assim, somatório em L igual a zero até infinito, de 2L mais 1, AL, R elevado a L menos 1. Entendeu? Vou multiplicar os dois lados por um PL' de cosseno de θ. Esse cara continua lá, né? PL cosseno de θ, seno θ, dθ, integro isso de 0 a π. E faço o mesmo do outro lado. Entendeu? Isto aqui, ó, o resultado desta integral aqui, como você já sabe, vai ser 2 sobre 2L mais 1, delta de L, L'. Então ele seleciona dessa soma infinita apenas os caras que são o cara que é igual, onde L é igual a L'. Tá? Com isso, eu vou ter que o AL vai ser igual a... Bom, essa integral eu não resolvo, tudo depende da cara desse cara aqui, não é? Dado ele, pronto, está resolvido o problema. Eu vou cancelar 2L mais 1 com esse 2L mais 1, esse 2 vai passar dividindo epsilon zero, esse cara vai passar dividindo, então eu vou ter uma expressão assim, 1 sobre R elevado a L menos 1, 1 sobre 2 epsilon zero, vezes a integral de sigma de θ
PL de cosseno de θ, de seno θ dθ. 0 a π. Você pode dizer, mas não é L'? Mas variável muda, não há problema nenhum, tá? Eu posso voltar para a variável anterior. Resolvido o problema, correto? Então, se eu te der um sigma de θ, todos os coeficientes a L se determinam dessa forma aqui. E aí, eu substituo os coeficientes determinados dessa forma nesta solução e eu tenho a solução dentro e fora. Em geral, eu tenho infinitos ALs e infinitos BLs. No entanto, existem possibilidades onde, por exemplo, sigma de θ é um próprio polinômio de Legendre. A gente já viu isso. Não é? Quando isso acontece, você reduz o teu problema de uma soma de infinitos termos para alguns poucos termos, até um termo só. Então, vou te dar um exemplo onde isso acontece. Exemplo. Seja sigma de θ igual a k cosseno θ. Como é que a superfície esférica está eletrizada? Vou chamar aqui de eixo Z, por exemplo. Para θ igual a 0, sigma igual a k. Para θ igual a π, sigma igual a menos k. Para θ igual a π sobre 2, sigma igual a 0. Isso é o que se chama de um dipolo elétrico. Então, o desenho bom para representar essa eletrização é alguma coisa assim, ó. Concorda? Mais ou menos? Né? Então, dado que o sigma tem aquela forma, aí você tem a seguinte percepção. Esse cara aqui é exatamente o P1 de θ. Né? Esse cara aqui é exatamente o KP1 de cosseno de θ. E como eles são ortogonais, ao substituir o sigma nessa expressão, de todos os L's, infinitos L's que a gente tem, só aquele que for igual a 1 é que vai me dar uma integral não nula. Então eu só tenho um termo a ser calculado, que é o A1. Então o nosso A1 vai ser igual a 1 sobre R elevado a 0, né? 1 sobre 2 ε0, aí vai aparecer o sigma, que é esse K, que eu vou fatorar, inclusive. P1 de cosseno de θ, o L tem que ser igual a 1 também, né? Cosseno de θ, seno θ dθ, de 0 a π. Todos os outros se anulam. Viu isso? Se você aplicar esta relação que te dá aquela integral ali, aquela integral vai me dar 2 sobre 3, 2 terços. É fácil de ver. A integral de cosseno quadrado seno θ dá de fato 2 terços. Né? Isso aqui vai dar 2 terços. Então, A1, resultado, A1 igual a quanto? K sobre 3 ε0. K sobre 3 ε0. Ok, e com isso, nós temos a solução dentro e fora. Me ajuda aí. Quem é o V interno? Quem é o Vin? Só tem o termo L igual a 1. O A1 não é o K sobre 3 ε0? K sobre 3 ε0 R cosseno θ. Esse é o potencial dentro. Quem é o potencial fora?
Aqui. Se o A1 vale aquilo, o B1 vale aquilo vezes R elevado a 2L mais 1. Então, continua dando pré-fator K sobre 3ε0. O que mais? Sim, vai aparecer um R maiúsculo em cima, não? Elevado a quanto? Elevado a 3. Vai aparecer aqui um R ao cubo maiúsculo sobre R. L mais 1 ao quadrado cosseno de θ. Essa é a solução. Tá? Vem cá. Alguém pode pensar a respeito ali do Vin, potencial interno, e me dizer como é que é o campo elétrico associado a este potencial? Esse R cosseno θ, você pode voltar para a coordenada cartesiana, ele é o próprio Z. Não é? Ele é o Z. E se você tirar o gradiente desse potencial, é simplesmente derivar com respeito a Z. Vai dar uma constante. O campo é uniforme dentro da esfera. Mas vem cá, esse desenho sugere isso aqui, ó. Esse desenho sugere um campo uniforme. Se eu ligar o menos com mais aqui, não é bem assim, mas o resultado matemático mostra isso, né? Ele mostra um campo uniforme, apontando para cá, ó. E fora, eu vou mostrar daqui a pouco para você, esse aqui é exatamente o potencial de um dipolo. Um dipolo elétrico, né? Duas cargas de mesmo valor, sinais contrários, separados por uma pequena distância. E o campo de um dipolo, ele tem umas linhas assim, ó. Não é? Existe uma descontinuidade da componente normal do campo. Mas era esperado isso, não? Existe uma... Você está vendo uma descontinuidade ali ou não? Bom, dá para ver. Aqui não dá para ver que tem uma descontinuidade, né? Mas tem. Dá para ver pelo sentido do campo, talvez. Tá? Eu acho que isso é bastante ilustrativo. Então, eu vou falar de dipolo para você agora. Vamos falar de dipolo, que é um... Depois da...